A gente teve uma a gente teve uma troca de ideias aqui fora do ar sobre a celebração do golpe militar de 64. Carla, hoje é 31 de março. Acho que a gente faz alguma referência. A Carla falou, olha, se não vai ter nada de comemoração no Brasil, talvez não. Porque se não tem notícia não há. Então, e se a ideia é não lembrar, se a gente falar, a gente lembra. Então, vamos não citar. Aí a gente decidiu não citar. Mas aí o Orengo discorda. Mas o que é muito bom. Isso aqui não é um jogral, isso é um jornal. O Orengo acho que tem que falar assim, senhor. Porque é a primeira vez nos últimos 4 anos, né, Orengo? Que a gente... Eu acho que o importante da democracia é isso, né? A gente poder divergir, né? Infelizmente, naquele período não era possível isso. Exatamente. Né? Então, que bom, Exatamente, aí que eu ia chegar. Que a gente pode divergir, né? Agora, por que é notícia? Porque mudou a orientação do Ministério da Defesa. Durante 4 anos, tinha realmente a celebração do período e uma ordem que era determinada pelo presidente da República, e na prática, Megali, tinha um protocolo que era seguido pelo Ministério da Defesa, que definia a ordem do dia, e a ordem do dia era lida nos quartéis, né, por orientação do Ministério da Defesa, a pedido e determinado pelo presidente da República. Durante 4 anos foi assim, e sempre nesse dia tinha grande discussão, a grande polêmica. Agora, a decisão do atual governo e da cúpula das forças, eu conversei com alguns militares importantes aí sobre esse assunto, é o seguinte, vira a página, não tem por que ficar olhando para o passado, revivendo essa discussão, então vira a página, olha para frente, foca agora no que interessa, né? Há um movimento dentro das forças sendo tocado aí pelos 3 comandos, né? Por militares aí em posições importantes, que é o seguinte, né? Vamos olhar para frente, focar aí no que realmente é estratégico, investimentos, inclusive virar a página em relação ao que aconteceu o 8 de janeiro. Há um trabalho do Ministério da Defesa, né? Em estabelecer rumos, estratégias, e que isso não seja mais discutido no ambiente das forças. Agora, tem inclusive previsão de punição, punição para aquele militar que insistir em reviver isso, em tentar de alguma forma colocar esse assunto lá nos quartéis, no ambiente militar, porque a ordem está bem clara, né? Isso não vai ser discutido no âmbito das Forças Armadas, ao contrário do que foi nos últimos 4 anos, em que existia uma celebração. O termo era esse, o termo empregado pelo Ministério da Defesa era celebrar a data, e aí, obviamente, o termo usado não era golpe militar, era movimento, ou revolução, movimento democrático, enfim, esses eram os termos usados nos últimos 4 anos. Agora, não se discute esse assunto no ambiente das forças. O que teremos no governo, aí no ambiente formal do governo, por exemplo, a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, vai apresentar documentários lá, de repúdio, inclusive, ao período militar, mas não vai fugir muito disso, né? Eu recordo que no governo Dilma tinha, por exemplo, muitas notas, manifestações de figuras públicas, e até pelo histórico da ex-presidente, de repúdio ao período militar, mas a ordem do governo é não perder tempo com essa discussão, que está no passado, e tocar questões prioritárias. E tem uma agenda tão extensa pela frente, né? Ontem mesmo a gente estava falando de regra fiscal, o governo tem um desafio enorme aí, que é conseguir arregimentar aliados no Congresso Nacional, né, e já estabelecer uma base para votar regra fiscal, que agora passa a tramitar formalmente no Congresso Nacional, reforma tributária, tem ainda a questão das MPs, né, então tem que correr contra o tempo, está chegando aos 100 dias do governo, então tem muita coisa pela frente, e realmente retomar esse debate, essa discussão, faria o governo perder tempo e realmente focar em algo que já passou. Agora, do ponto de vista de notícia, Megali, aí é importante, né? É importante dizer que as coisas mudaram, né? Que a ordem que era dada no Ministério da Defesa não será dada hoje, isso mudou, está muito claro, e aqueles militares que insistirem nesse assunto, aí já há previsão de punição dentro das forças. Quero citar aqui um trechinho do editorial de hoje do Estadão, quem puder, por favor, leia, que tem um título ótimo, Democracias não prestam vênia a ditaduras. Para quem ouve essa palavra vênia o tempo todo e não sabe o que significa,
é sinônimo de licença. Democracias não pedem licença a ditaduras. Eis o grande problema das celebrações do golpe militar durante o governo Bolsonaro. Elas eram uma declaração de afronta ao Estado Democrático de Direito. Ao louvar a ditadura e ao homenagear torturador, Bolsonaro estava, na realidade, desprezando a Constituição de 88. Em concreto, fustigava o livre funcionamento do Congresso e do Judiciário e ainda transmitia a mensagem subliminar de que, a depender das circunstâncias, as Forças Armadas poderiam ser convocadas para tutelar o poder civil. Ora, tudo isso é rigorosamente constitucional. Eis um paradoxo virtuoso. Democracias não podem permitir discursos que atentem contra a própria democracia. Né? É um paradoxo, né? Porque é o regime que prega a livre difusão, transmissão e troca de ideias tem de ser extremamente rigoroso com ideias que atentem contra o próprio princípio democrático. Pode parecer um paradoxo, mas nesse caso é um paradoxo da virtude democrática.